Existem histórias que não nasceram como lendas, elas começaram como relatos, como boatos, como medo, e com o tempo foram sendo esquecidas. Mas no interior do Brasil existe uma história que nunca desapareceu completamente. Uma história registrada em relatos antigos, jornais locais e na memória de moradores mais velhos. A história do chamado vampiro brasileiro. No final do século XIX, em regiões rurais afastadas dos grandes centros, a vida seguia um ritmo lento. As noites eram escuras. O silêncio era quebrado apenas por insetos e pelo vento entre as árvores. Foi nesse cenário que os primeiros acontecimentos estranhos começaram a surgir. Animais de criação começaram a aparecer mortos. Cabras, porcos, galinhas. Não havia sinais de ataque comum. Nenhuma luta, nenhum barulho durante a noite. Os corpos eram encontrados intactos, exceto por 2 pequenas marcas no pescoço. No início, os moradores acreditaram que se tratava de algum animal desconhecido, mas algo não fazia sentido. Não havia pegadas, não havia rastros de sangue espalhados. Era como se a vida tivesse sido retirada com precisão. Pouco tempo depois, os relatos começaram a ficar ainda mais perturbadores. Algumas pessoas da região passaram a adoecer sem explicação. Homens fortes ficaram fracos. Mulheres jovens apresentavam um cansaço extremo. Crianças acordavam chorando durante a madrugada, dizendo sentir frio, mesmo em noites quentes. Médicos da época não conseguiam explicar. Não havia infecção conhecida. Não havia epidemia. Aos poucos, um nome começou a circular em voz baixa, sempre sussurrado, nunca dito em voz alta. Um homem solitário. Ele não era dali. Ninguém sabia exatamente quando havia chegado. Simplesmente apareceu. Morava em uma casa afastada, próxima à mata. Raramente falava com alguém e quase nunca era visto durante o dia. Alguns moradores afirmavam que ele evitava o sol. Outros diziam que sua pele parecia sempre pálida demais. Havia quem jurasse que ele não envelhecia. Anos se passavam e ele permanecia igual, sempre vestido de preto, sempre sério, sempre observando. Com o aumento das mortes de animais e o agravamento das doenças, o medo tomou conta da região. As noites deixaram de ser tranquilas. As famílias passaram a trancar portas cedo. Janelas eram vedadas com madeira. Lamparinas permaneciam acesas até o amanhecer. Alguns afirmavam ouvir passos do lado de fora das casas. Outros diziam sentir uma presença observando pelas frestas. E então vieram os relatos mais assustadores. Pessoas que juravam ter visto a criatura. Todas descreviam a mesma coisa. Um homem alto, olhos vermelhos que brilhavam no escuro e um sorriso estranho, largo demais para ser humano. Segundo esses relatos, ele se movia em silêncio. Não corria, não fazia esforço, apenas aparecia. Desesperados e sem ajuda das autoridades, os moradores decidiram agir por conta própria. Organizaram uma emboscada. Armados com facões, cruzes improvisadas e tochas, seguiram durante a madrugada até a casa isolada na beira da mata. O lugar parecia abandonado, mas a porta estava destrancada. Lá dentro, o ar era pesado, frio. Havia um silêncio absoluto. No centro do cômodo, encontraram o homem, parado, imóvel, como se estivesse esperando. Quando tentaram se aproximar, as tochas começaram a o apagar. E então, ele desapareceu. Não correu, não lutou, simplesmente não estava mais lá. No dia seguinte, ao amanhecer, a casa foi encontrada vazia. Nenhum corpo, nenhum vestígio de sangue. Apenas marcas estranhas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado até a mata, sem deixar pegadas. Depois disso, os ataques cessaram. As doenças desapareceram. O medo diminuiu, mas o silêncio permaneceu. Até hoje, moradores antigos afirmam que em noites específicas ainda é possível ver uma sombra entre as árvores, observando, esperando. Alguns dizem que o vampiro brasileiro não morreu, apenas mudou de lugar, porque certas histórias não terminam.
Elas apenas dormem e esperam. Se você gosta de histórias reais, lendas antigas e mistérios que ainda não foram explicados, inscreva-se no canal, porque nem todas as histórias de terror são apenas lendas.